Então, vamos começar aqui, gente, agora entender um pouco mais da Torá. O que acontece nesse sistema todo, né? Vamos ver o que o Rabi Shimon Bar Yochai fala, né? Os botões de flores apareceram sobre a terra. Em hebraico, a mesma palavra Eretz designa também solo e terra, ou seja, solo e terra podem ser designados por essa palavra. A gente pode ver aqui, olha que coisa linda, quando a gente pega o texto em hebraico e a gente pode ler ele direto do hebraico, né? Ainda, veja. Então, aqui no 12 diz aqui, ó, Hanitzanim Gareu Beretz et Hazami Hagiá Vekou Hator Neshama, tá vendo? Neshama Bearetzno. Veja, que coisa incrível. Não tem nada a ver com o que está aqui embaixo. Por que não tem? Porque a gente vai partir para descodificação. Tá vendo? Ó? Descodificação. Então, veja. Aqui está falando que as flores apareceram na terra, o tempo da poda chegou, não é? E diz também que o canto da rola ouve-se em nossa terra. Vamos fazer uma tradução aqui rapidinho. Ó. Vamos pegar palavra para palavra. Você pode fazer isso. É mais fácil fazer no computador do que no celular. Essa é uma das formas que você pode traduzir o texto. Ó, florescer. Então, você vê, você tem a raiz da palavra, ó. Então, vai estar te mostrando aqui outro ponto, outro local onde está, ó, Cantares 2:12, que é onde a gente está aqui, né? Cantares 2:12. E aí você pode ir vendo. Então, aqui, na verdade, está falando em florescer. Agora, essa próxima palavra, ó, você vai anotando devagarzinho, né? Você está estudando a Torá, não está correndo, né? Vamos ver, ó, floresceu, e aí tem a palavra olhar, perceber, cuidar, tá vendo? Ó? Então, ó, vamos ver o que é para fazer aqui. Se é realmente a tradução, né? As flores, floresceu, cuidar, aqui na terra, Biarritz, a gente sabe que é terra, na terra, et, ó, aí a gente já tem aqui um Ain, então isso o Ain está ligado a ver, como a gente vai ver, ou seja, é um tempo de evento, um tempo normal, experiências, fortunas, ocorrência e ocasião. E aí aqui a gente tem uma coisa muito legal. Tá vendo aqui? Lembra que dizem que usaram um bichinho chamado Zamir? Tá vendo aqui? Ó, Zamir. Né? Razamir, o Zamir, que era o bichinho que fazia o desenho lá nas pedras do peitoral do sacerdote, que esse bichinho estava extinto. Veja como é que era, que é muito metafórico, né? Cortar, podar, né? Ou seja, então essa é a questão aqui, ó, cortar e podar. E aí a gente vai chegando aqui, ó. A parte que a gente viu aqui já está ficando para trás, né? Então, e aí a gente tem aqui essa palavra, hagiar, que é tocar, alcançar, golpear. Ó, a voz, agora sim, a voz, ó, vecou, som, ruído, né? E aí, aqui essa palavra, ó, rator, rator, é uma diadema, tá vendo? Uma trança de cabelo ou ouro, né? Sucessão, ordem. E aí aqui a gente tem a palavra nechamar, né? Então, nechamar e também a palavra escutar. Mas aqui no início aqui, ó, a gente tem, na verdade, a gente tem a palavra shemar aqui, ó, shemar, e aqui a gente tem a palavra nechamar, tá vendo? Olha que bonito, olha que ligação que a gente está fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, nechamar. Então, quando a minha alma escutar, e aí beretzanu, vamos ver aqui, ó, beretzanu, terra novamente, terra inteira. Veja que coisa bonita. Só que se você parar para reparar essa palavra aqui, ó, ator, e essa letra aqui, vamos fazer um tseruf, vamos jogá-la aqui para frente. Tira esse re daqui. Ó, deixa eu fazer aqui troquei de lugar, fiz um tseruf, ó. Qual é a palavra que eu tenho agora? Vamos fazer aqui. O Tav tem som de quê? Já está no próprio som do nome da letra. O Tav tem som de quê? Tá.
Mas Não, aí no tem transmetor, aí não é ó. T. O T, TAV tem. som de T, E aqui? Aqui eu tenho ó. um Bolenvave. Ó, aqui eu tenho um Reishi, que tem som de quê? De R. I. E aqui no final eu tenho aqui, ó, um som de A aqui. Qual a palavra que eu tenho aqui? Torá. É. Isso, viu? Vamos, é isso, tá vendo? A gente está aprendendo, ó. Então, ouve-se a voz Torá. da Torá. Isso. Quando que vai acontecer isso? Chegou a hora da poda. Podar o quê? As almas. Sim. Quem vai ouvir a voz da Torá? É. Somos nós, né? Então a Sim. gente viu, a coisa está pesada, então a gente vai ouvir a voz da Torá. Então a flores apareceram na terra, no tempo da poda. Muitas vezes, quando a gente lê, a gente coloca isso dentro de um sistema que não é muito entendido quando a gente vai falar dos tempos, das estações. Vamos observar isso aqui. Então chegou o canto da rola e ouve-se em nossa terra, ou seja, ouve-se aqui no nosso mundo, né? O que é a terra? A terra é o desejo de receber. Vamos ver aqui então como funciona. Olha, os botões de flores se referem ao ato da criação. Não tem nada a ver com flores, né? Então, e aparecem na terra quando? No terceiro dia, como está escrito. Vamos ver aqui, ó. No terceiro dia da criação, né? Gênesis 1:12, Bereshit 1:12, apareceram os botões de flores. É muito importante vocês entenderem essas coisas para vocês poderem dar esse salto em relação à Torá. Ó, vai Ome Elohim Erie Or, vai Ri Or. Então, no terceiro dia, né? Como tá... Ah, não, eu errei, é 12. Espera aí, vamos lá. Então, veja lá. Vatotse, Haaretz, deixe a seve, Mesaraim, Zará, Lemine. Deixa eu consertar aqui, eu sempre esqueço, gente. Vou botar aqui. Acertar o texto. Então, Vetsotse, Haaretz, Dashe, Asev, Misaria. Veja, aqui a gente tem a mesma palavra que está lá, tá vendo? Vamos voltar aqui no texto aqui, ó. A gente vai vendo, vai fazendo essas ligações, ó, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho, ó, o Zamir, né? Zamir está envolvendo umas letras hebraicas, o Zain, o Men, o Yud e o Reis, e a letra Re, que significa Nissan, o Zain significa Sivan, quando recebe a Torá, Men é uma letra, é a água, e o Yud é o signo de virgem dentro da Torá, né? Que vai estar ligado ao mês de Gad, se não me falha a memória, e o Reish, que é Mercúrio. Então, veja, está falando de todo um sistema espiritual, do Deus dos deuses, está falando que ele está no controle de tudo. Ó. E aqui, espalhar, semente, e lá já está falando diferente. A mesma palavra lá já está que aqui foi semeado, e lá vai estar com colheita. Isso também tem a ver com a vida espiritual. E a gente vai entender agora tudo isso. Então chegou o tempo de cantar, né? Se refere ao quarto dia, quer dizer, no tempo de cantar já vai ser o quarto dia e se refere ao tempo do rigor, julgamento, restrição. Portanto, no quarto dia, a palavra luzes é escrito uma letra, faltando uma letra. Deus disse, luzeiros. Haja luzeiros. Só que aqui, ó, não tem a palavra menorá, está faltando um. Tá? Meorote. Está faltando uma letra. A Torá é cheia desses sistemas que ela tira, coloca uma letra, porque a Torá não tem nada que ver com o alfabeto hebraico, com a língua falada hoje em Israel. O hebraico ele é uma língua santa para que ela possa existir no nível de estudo de Torá. Por isso que o hebraico foi criado. Ele foi criado para ser uma língua
para estudar a Torá. E, infelizmente, hoje pessoas que não estudam a Torá falam o hebraico, mas é um hebraico moderno que não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo aqui, tá vendo? Pode ser que tenha uma pessoa que fale hebraico, conhece todas as regras gramaticais, fale fluentemente, mas que não entende nada disso. Então, veja, é um entendimento que vai fazer a diferença. Esse é o entendimento. Então, veja, porque esse não é o nosso entendimento, é o entendimento dos sábios. Os sábios, eles não só falavam o hebraico, como eles conheciam a Torá profundamente. Foi dada a eles essa luz para descodificar a Torá. E aí, então, veja, então a questão aqui, né, luz luminária, ela não está de acordo porque falta uma letra, como a gente viu. Então, o que sugere o rigor do julgamento. Se não tem uma letra na luminária, tem esse rigor, né, ou uma maldição. E se ouve a voz da pomba, se refere ao quinto dia, no qual está que as águas enchem de seres vivos. Então, veja, a gente passa vendo lá que o que Shilomon estava falando era de Bereshit e desse sistema, né? Aqui eu já tenho ela já, ó, Mi Orochi, tá vendo? Já recebeu um vaga a mais. Ó. Eu tenho que criar essa estrutura aqui, ó, para mim poder entender. Veja, aqui eu já tenho outra palavra que está lá, aqui no nosso texto. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, né? Se eu estou certo. Então, não está. Não está. É uma repetição do que eu vi anterior. Então, ó, Beraquia, né? E servidão de firmamentos no céu para iluminar a terra, e foi assim. Esse é o terceiro dia. Então, no quarto dia, Deus fez 2 grandes luminares, maiores para dominar o dia e a noite, o menor para dominar a noite e as estrelas. Esses luminares são internos, são conforme você vai estudando a Torá, conforme você vai se tornando em doação, esses luminares eles são eternos, eles não são o sol e a lua que a gente imagina. Apesar que tudo, né, está colocado justamente para que a gente possa ter esse entendimento. Então, foi tarde manhã do quarto dia, e Deus disse: produzam-se enxames de seres viventes, pássaros que voem sobre a terra na extensão dos céus. Esses são os desejos internos. Todos os desejos que você tem, tudo que você representa como um ser humano, e tudo que Deus vai trabalhar está somente dentro de você e não no externo. Porque tudo que você vai julgar a partir da sua internalidade. Tudo que existe nesse mundo, todas as coisas, é segundo a sua ótica. Nada que existe nesse mundo pode ser fora da sua ótica. Por isso que só existe você e Deus. No momento que Deus tira a vida de você, essa consciência, esse mundo que você vive aqui, ele não existe mais. Então, essa consciência toda que existe para você é criado por Deus. Então, essa internalidade que está se falando aqui vai funcionar nesses dois aspectos que a gente vai entender agora. Então, é que as águas enchem de seres vivos para que possam produzir descendência. Entanto, a palavra se ouve já se refere ao sexto dia, no qual está dito: façamos o homem que no futuro colocará a ação antes da compreensão. Nós faremos, nós ouviremos, nascer, ver e chamar. Pois aqui está dito: façamos o homem. E lá está dito: nós faremos e nós ouviremos. Em nossa terra refere-se ao dia de Shabat, que é como a terra da vida e o mundo que virá. Veja, tudo, a gente não teve como dividir aqui, mas tudo que ele está falando aqui tem a ver com Bereshit e com a construção dessa espiritualidade. Para nós, é totalmente incompreensível como Zohar compara as palavras de Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos 2:12. Como está escrito na Torá sobre os primeiros dias da criação. Os 6 dias da criação simbolizam, veja, os 6 dias da criação simbolizam 6 sefirot. Então, não são 6 dias da criação, são 6 sefirot. Então, essas 6 sefirotes, elas vão ser designadas por Hesed, Gevurah, Tiferet, Netza e Od.
e Yesod. Essas 6 sefirotes é o que está falando ali. E essas 6 sefirotes são as sefirotes de Zerampim, sobre quais as 10 sefirotes da Núquiva, ou seja, desse ponto, são construídas, isto porque a Núquiva aparece, né, o desejo de receber. É lá que vai aparecer o desejo de receber, veja, de ser interno. Enquanto o seu corpo espiritual deseja de doação. O seu corpo, ele só deseja receber, mas os seus desejos internos são todos doação. Consiste de ser firote de seu esposo, Zerampim, as propriedades altruístas que Zerampim passa para a Núcleo. Veja, a gente é construído de desejos. Tudo que nós fazemos nesse mundo é por desejos. Esses desejos são o que nos movimentam. Mas eu tenho o desejo de construir, de receber para mim mesmo, ou eu posso receber muito para ajudar em prol da humanidade, em prol do meu próximo. O que eu mais posso doar de melhor para as pessoas? A Torá. Veja, a Torá. A Torá é o que eu posso doar de melhor para as pessoas. Se todo mundo tivesse a consciência de Torá, lembra? Eu tenho que fazer tzedaká, muito bom. Eu tenho que ir ao enterro, é muito bom. Eu tenho que visitar um doente, é muito bom. Enfim, se eu esqueci de alguma coisa. Mas o que cobre tudo isso, segundo os nossos sábios, é o estudo da Torá. O estudo da Torá é o que cobre. Lá no Pirkei Avot vai estar tudo codificado também. E lá diz assim, que a minha casa seja um lar de sábios, e que os sábios venham na minha casa estudar. Isso não quer dizer que você deve estar com um monte de gente estudando. Esses sábios são os nossos sábios. A alma deles que tem que estar ali com você estudando a Torá. Olha que coisa. Então, esses sábios, o Rabi Akiva, o Ari, essas partículas de alma muito especiais, ela tem que estar ali no teu estudo de Torá. Elas têm que estar participando ali dentro da sua casa, dentro do seu lar, e a gente construindo, né, essa alma única, como a gente falou, das 10 sefirotes. Né? Para quem não estava na outra aula, a gente fala que um grupo de Cabala, ele é construído com pessoas que se amam, pessoas que estão juntas, pessoas que confiam uma nas outras. A própria Nukvá, o desejo criado para receber prazer, é um espaço vazio, não preenchido com a luz do Criador. Preste atenção. A própria Nukva, o desejo criado para receber prazer, é um espaço vazio, não preenchido com a luz do Criador. Com a luz, ou seja, o próprio Criador. Criador, qual é a luz do Criador? Doação. O Eterno é pura, pura, pura luz de doação. Não é que ele é a luz do sol, não é que ele é nada criado nesse mundo, ele é doação. Então, isto porque a luz só pode penetrar um desejo cri com propriedade semelhante a ele mesmo. Portanto, no tocante à sua semelhança com Zerampim, a propriedade que Malhut recebe de Zerampim, aquelas propriedades corrigidas de Malhut, transformam-se em um partsuf e são preenchidas com a luz que corresponde à sua correção. O que nós entendemos aqui? Que você é esse ponto aqui de receber, de recepção. Você é pura recepção. Você lida com Deus para receber isso, para receber aquilo, que você tem que ser curado, que você tem que ser um milagre, que Deus tem que falar com você, que Deus vai usar não sei quem, que Deus vai fazer. Isso tudo é recepção. Recepção. E Deus, ele é doação. Isso quer dizer o quê? Que você não recebe nada da doação. Você recebe o que a doação manda, que Deus manda para as forças impuras, tripotadas, e essas forças impuras vão passar para você. Então, você está recebendo algo que passou por uma tela de recepção que é antagônico à doação. E se você não tem a forma, por exemplo, de receber para doar, então você não está igual à luz. Isso aqui é metáfora, tá? Não vai imaginar que Deus é um foco de luz para você não entrar em pecado de carete. Porque você vai dar uma forma para Deus. Deus não tem forma. Então, veja. Essa luz aqui, ó, né?
essa luz aqui que existe, ela é a luz simplesmente de doação. Doação, amor, vontade, verdade. Cada objeto que a gente vê aqui nesse mundo, um animal, um ser humano, é um pedaço dessa doação. É uma construção do divino no nosso mundo. Independente se a pessoa está em doação ou recepção, isso não é um problema nosso. Isso é um problema de Deus. A Shem é que vai resolver com a pessoa. A gente está aqui para ensinar as pessoas que vão chegar e que querem estudar seriamente. Então, se apegar a essa Torá, se apegar ao grupo, se apegar ao Moré, ter fidelidade entre a gente, construir amor, construir amizade sem religião. A ponto de você estar tranquilo em relação à amizade da outra pessoa. Né? Olha que coisa bonita. Por quê? Elas têm essa responsabilidade de se tornar igual ao Criador. Se eu não me torno assim, não adianta que eu não receba a luz do Criador. Eu vou receber outro tipo de luz, mas não a luz do Criador. E vocês nem imaginam como essas luzes são enganadoras. Vocês nem imaginam. Por quê? Porque elas vão te tirar do foco de doação. E aí continua. Assim, quanto maior a correção feita em uma determinada parte, tanto maior a luz das 5 luzes de Nerahai, Nefshirua, Neshama, Hayá e Eridá. Quanto maior é essa correção, que penetra nela a parte corrigida, preenchida de Malhut, é mencionada como um mundo aqui, e no que segue, o Zohar explica como uma Nukvá, construída a partir de Zerampim, ou seja, como o mundo é criado. Tá. Agora de eu perceber isso na Torá, toda essa linguagem, vocês podem ver, nosso canal tem a linguagem dos ramos, não é? E lá na linguagem dos ramos, vocês vão perceber toda essa metáfora da construção de Bereshit. Terra é desejo de receber, e céus é desejo de doação. Então, não tem nada a ver com a criação dos céus e da terra, porque tudo é Hashem, gente. Tudo é Hashem. Absolutamente tudo é Hashem. Você é Hashem, eu sou Hashem, o mundo é Hashem, mas principalmente a nossa capacidade intelectual de entender os mundos espirituais, entender a luz de doação, é o que a Torá fala, é que vai fazer com que nós nos diferenciemos dos outros seres. Tudo está dentro da percepção. E aí, quando a gente chega a essa percepção de doação, ou seja, terra não é mais terra, céu não é mais céu, mas são desejos. Tudo vai mudar dentro da linguagem da Torá. Então, eu começo a trabalhar quanto o desejo de receber para mim mesmo. É lógico que eu não vou ficar depressivo tentando ser uma coisa que eu não sou. Eu vou trabalhar pouco a pouco, eu vou pedindo a Shem, eu vou isolando meus sentimentos, eu vou isolando os meus julgamentos, eu vou pedindo a Shem, porque ele que dá vida a todos, ele fica nesse julgamento com todo mundo, é ele que deu, e a gente ainda vai entender processos muito mais profundos através da Torá. Então, nosso Deus ele não é fragmentado. Ele não é um Deus que você fica cutucando ele toda hora para pedir isso ou aquilo. A única coisa que você tem que fazer é pedir a correção do Cri, para Deus te corrigir, através do estudo da Kabbalah, da Torá. Você vai se transformando em luz. Veja como tudo é muito profundo. Se eu roubo, eu não estou na luz do Eterno. Essa parte da minha alma está sem luz. Se eu fico pensando em outro Deus a todo momento, essa parte está sem luz. Isso pode ser real, isso que é incrível. Isso pode ser real. Mas essa parte da minha mente está sem luz. Então, isso é o que eu tenho que consertar. Eu, às vezes, falo mal do meu próximo, nós falamos mal do nosso próximo porque não entendemos que aquele processo que o próximo fez conosco foi permitido por Deus. E se nós estamos falando mal da pessoa é porque o processo nós não entendemos ainda.
Ou pelo menos, às vezes, isso acontece com todo mundo, tá? A gente acha que aprendeu ou compreendeu, mas não compreendeu. E aí a gente faz Lashon Hará contra o próprio ato do Eterno em nossa vida. Porque o Eterno, ele só deseja que a gente chegue a ele, através desses processos, que a gente se torne semelhante a ele. Se você não for semelhante a ele, não vai entrar a luz. E aí o que acontece? Então, a gente vai perceber isso. Veja agora, o Núquiva, que é chamado, né, terra, botões de flores, são sefirotes. As propriedades de Zerampim que aparecem ocorrem no interior de Malhut, no terceiro dia da criação, que corresponde a Sefirat Tiferet. Veja como é que está mudando toda a linguagem. E Hesed, Gevurah, primeiro, um é Hesed, Gevurah 2 e Tiferet 3. No princípio, Malhut foi criado com Zerampim em altura de 2 corpos celestes, e igualmente grandes. O Sol, que é Zerampim, e a Lua é Malhut. Então, é por isso que vemos como um tamanho aparente igual quando a luz está cheia. Afinal de contas, tudo isso é dito com referência ao homem. No estado inicial, em seguida a sua criação Malhut é um ponto nos pés de Zerampim e, subsequentemente, cresce junto com ele. Quer dizer, quando a gente está usando todas essas linguagens de construção, de planetas, de tudo isso, a gente está construindo também uma linguagem espiritual interna. É muito mais espiritual do que propriamente a questão dos astros em si, ainda que tudo faça parte. Eu acho que dá para a gente entender que tudo é julgado pelo parâmetro que eu consigo interagir, eu consigo ver as coisas. Então, tem pessoas que são chamadas, não é, de pessoas positivas e negativas. Tem pessoas que só veem o bem em tudo. Como que pode isso? E tem pessoas que só veem o mal em tudo. Como pode isso? Quanto mais você vê o mal, mais o mal acontece com você. Quanto mais em recepção você tiver, mais as coisas vão dar errado na sua vida. Mas a gente vai entender que o que dá errado não é castigo. O que dá errado é a forma que a Torá tem de corrigir aquilo que nós não conseguimos corrigir. E aí ele está mostrando, olha, aqui está o buraco. E nessa questão pode ser que Deus vai usar um instrumento, um outro ser humano. E se você parar de pensar, para pensar assim, poxa, quantos seres tem dentro de mim? O que eu sou? Toda hora eu penso isso, outra hora eu penso aquilo, na outra hora eu nem sei. Eu estou tão perdido nesse mundo que eu não consigo nem saber para onde eu vou. Agora que eu descobri que todo o problema está dentro de mim, o que eu vou fazer? Eu não vou poder mais culpar as pessoas. Né? Não é assim que funciona? Se o problema está dentro de mim e se eu sou a tela aqui nesse mundo e o problema vai explodir na minha frente, por exemplo, um casamento que não dá certo, um negócio que não dá certo, algo assim, quer dizer que o problema não veio do Eterno, porque se veio dele, ele tem falha. Agora, se eu que sou o CRI não cheguei na forma do Criador, ele vai ter que chamar minha atenção. Como que ele vai chamar minha atenção? Trazendo problemas para mim. Ou seja, a luz se afasta e eu fico sozinho. Quando a luz se aproxima, ela quer se fundir comigo, que é a vontade de doação, ela vai fazer sombra. A sombra é aqueles locais onde Deus não habita. E aí isso vai ter que ser mudado. O que acontece com tudo isso? Eu tenho que pedir a Deus para ele me fazer semelhança e forma dele. E eu entender que eu estou aqui só para essa missão, só para transformar esse desejo de receber em doação. Se eu me torno agora em desejo de doação, eu percebo que eu não amo tão profundamente. Eu percebo que eu não sou igual a Shem. Eu percebo que eu tenho muito trabalho para fazer. E aí alguns alunos falam, eu não queria reencarnar, mas eu vou ter que reencarnar novamente. Por isso que a gente tem que ver hoje a aula de 10 horas, para a gente entender sobre o CAT, sobre essa transmigração de alma. E outra coisa mais profunda ainda,
você deve entender que você tem que reencarnar em vida. Você tem que ser uma nova pessoa, uma melhor pessoa a cada dia. Porque nós, se não mudarmos a cada dia, para mudar para frente é difícil para caramba. Uma nova reencarnação, chegar num novo aspecto. Não, hoje eu sou melhor. Eu consertei aquela questão lá atrás. Eu, agora, quando o Eterno moe a gente prefere até ficar em silêncio. Vai ali para fora, tá bom. Não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada, vou ficar quietinho. É melhor eu ficar quieto do que eu ainda fazer um pecado contra o Eterno. E aí o que acontece? A gente vai sendo moído, é o que vai acontecer agora, nessa época, como a gente vai ver mais tarde. Então, vai sendo moído, vai sendo moído. Aí daqui a pouco a gente bate no peito, e daqui a pouco a gente grita, daqui a pouco a gente acha que vai mudar uma coisa, vai mudar outra coisa. E aí a gente fala para todo mundo, pede opinião para todo mundo, e vai falar isso, e acha que tudo isso é ego. E tudo isso é a distância que nós estamos do Eterno. Quando a gente, então, começa a entender o processo, e a gente começa a entrar para a luz de doação, o Eterno, então, ele vai mostrando para a gente, é assim, é assado, vai assim, vai assado, você fica mais em silêncio. Procura não falar muita coisa. Procura ficar quietinho, guarda os seus problemas para você. Não se meta no ticum de ninguém. Não se meta, porque tudo está na mão do Eterno. Não procure se meter nos problemas das pessoas, porque a gente nem resolveu nossos problemas ainda. Deixa tudo na mão do Eterno e segue para a luz da doação. Aqueles que aparecerem na tua frente, você ajuda. Estude a Torá, seja digno, seja bondoso, procure não fazer lachon hará das pessoas. Se não consegue, treine, estude a Torá, vá pedindo a Deus para consertar o Cristo, porque só Ele mesmo para ter misericórdia da gente. E sempre lembre, eu tenho que ser doação e não recepção. Mas eu tenho que receber de Hashem para doar. Perceba, a questão aqui é trabalhar a recepção, não é não receber. Quanto mais eu seguir a Torá, meu ego vai ficar maior, mais problema eu vou ter no próximo estágio. Mas isso é muito bom, porque quanto maior o meu ego, mais eu tenho como receber para doar para o meu próximo.